Quão importante é a lealdade para você? Volta e meia essas palavras aparecem no mundo do MMA quando estamos falando de equipes ou da relação entre técnico e lutador, mas pouco se fala sobre a lealdade com as organizações. Mesmo que muitos atletas tenham construído suas imagens dentro de um evento específico, isso não significa que eles vão ficar lá para sempre. Afinal de contas, isso também é um business e nada mais justo do que os lutadores irem para onde eles vão receber mais. Dito isso, às vezes essas trocas de casa são surpreendentes e até certo ponto controversas. Então já deixa o like e se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho do MMA no Ponto e aqui vão as 10 trocas de eventos mais chocantes da história. Número 10, Gegard Mousasi no Bellator. Mousasi era um dos melhores lutadores do Strikeforce quando se viu de casa nova após a compra do UFC em 2013. Sua estreia no octógono não foi a mais badalada entre os tantos outros nomes populares que migraram junto com ele, mas ele já tinha um currículo impressionante no esporte. Ex-campeão do Cage Warriors e campeão do GP dos médios do Dream, onde ganhou de Melvin Manhoef e Ronaldo Jacaré na mesma noite, além de ter sido campeão dos meio pesados do Dream e dono do título até 93 kg do Strikeforce. Mousasi conquistou tudo, menos o cinturão do UFC. Ele começou devagar no Ultimate, vencendo só 4 de 7 lutas, mas depois embalou 5 vitórias seguidas, com 4 vitórias por interrupção, incluindo o ex-campeão na categoria. Dono de um cartel respeitável de 42 vitórias e só 6 derrotas, Mousasi certamente mereceu disputar o cinturão do UFC. Not impressed by your performance. Mas GSP ressurgiu das sombras para furar a fila e enfrentar Bisping, sendo que Dan Henderson já tinha atrapalhado seus planos também. Mousasi ficou puto da vida e passou a descascar o UFC publicamente, criticando os uniformes da Reebok, reclamando que perdia dinheiro com esse acordo e alfinetando o UFC por só pensar em si mesmo. O cara não deu ponto sem nó. Scott Coker brotou oferecendo um contrato para ele trocar o UFC pelo Bellator, se sentindo parte de uma família e uma empresa onde os lutadores vêm em primeiro lugar. Ele já ganhou, perdeu e reconquistou o cinturão dos médios no Bellator, depois de fechar as portas com o UFC, mas o fato do Careca ter deixado ele sair vindo de 5 vitórias seguidas foi surpreendente. Número 9, Murilo Bustamante no Pride. Treinado pelo lendário Carlson Gracie, Murilo Bustamante foi um dos melhores pesos médios da sua época e provou isso ao conquistar o cinturão do UFC diante de Dave Menier. Era mais comum ver contratos menos amarrados naquela época, então a primeira defesa de título dele acabou sendo a última no acordo com o UFC, um erro que certamente a empresa não cometeria hoje em dia, né? Francis Ngannou? Aparentemente eles tentaram entrar em um acordo, mas não conseguiram, então Bustamante enfrentou Matt Lindland mesmo lesionado e venceu, finalizando o cara 2 vezes na mesma luta, depois que Lindland fingiu que não bateu num armlock. Murilo ainda reclamou com Dana White no meio da luta, mas o Careca disse que ele não podia fazer nada. O UFC fez uma oferta a Bustamante depois da vitória, proposta que ele definiu como nada mal, mas ainda assim ele decidiu ir ao Japão e ver se ofereciam coisa melhor. Murilo então voltou ao UFC e recebeu uma proposta pior do que a anterior. O brasileiro sentiu que o UFC apostou alto em Lindland e se deu mal, então decidiu trocar de casa. Murilo disse tempos depois que o UFC nunca se perdoou e não o perdoou até hoje, mas aprenderam a lição. Um campeão nunca mais entrou no octógono sem contrato. Bustamante estava apenas dando seus primeiros passos no UFC, mas já estava fora 6 meses depois. Número 8, Ken Shamrock no Pride. Depois que Tito Ortiz enfiou a porrada em Guy Mezger no UFC 19, vestiu aquela camisa na comemoração que Joe Silva conta que ficou gravada para sempre na sua memória, os donos do UFC ficaram preocupados com o estado emocional de Shamrock, já que ele destruiu tudo nos bastidores até ser contido pela polícia no vestiário. A rivalidade deles era algo nunca antes visto na história desse esporte, mas o grande problema é que eles só se enfrentariam 3 anos mais tarde. Ken ainda tinha contrato com o WWF e o senador John McCain estava em guerra para tirar o UFC da TV, mas o acordo de Shamrock eventualmente chegou ao fim e todo mundo esperava que ele assinasse com o UFC para enfrentar o Tito. Ken estava no auge da sua carreira e muitos pensavam que ele seria areia demais para o caminhãozinho do Tito, mas ele tinha outros planos. Ken decidiu ir atrás da grana e fechou com o Pride, onde perdeu 2 das 4 lutas que fez. 4 anos depois do caos nos bastidores do UFC 19, Shamrock finalmente foi pro UFC enfrentar Tito Ortiz numa luta que pode ter salvo o UFC da falência, além de transformar os dois em celebridades do esporte. Eu acho que deu tudo certo no fim, mas foi uma surpresa ver o Ken escolher o Pride em vez do UFC. É grana, né? Número 7, Cro Cop no Dream. Os fãs do UFC tiveram que esperar 10 anos para ver o striker croata estrear no octógono e estavam babando para ver os chutes dele ao vivo. O lutador policial tinha destruído alguns dos melhores lutadores do mundo no Pride, onde já havia se tornado uma lenda do esporte ao vencer o GP absoluto do Pride em cima de Vanderlei Silva e Josh Barnett na mesma noite. Cro Cop foi pro UFC assim que eles compraram o Pride, ganhou do pobre coitado Ery Sanchez na estreia, mas acabou nocauteado por Gabriel Napão numa das lutas mais loucas da história antes de perder na decisão para Sheik Congo. Mirko tinha tudo
tudo para dar a volta por cima, afinal ele só tinha feito 3 lutas no UFC e naquela época a galera tinha mais paciência do que hoje, mas ele acabou deixando a empresa para lutar no Dream, organização recém-criada no Japão. Ele sabia que as pessoas pensariam que ele estava fugindo do UFC, mas explicou que pensou bastante onde queria ir no esporte e que nesse momento o Dream era o lugar ideal para ele. Cro Cop também explicou que preferia lutar em um ringue em vez de uma jaula e que lutar no Japão era mais legal do que nos Estados Unidos. Foi mal aí, hein, gringo? Imagina só, tanta expectativa para ver Cro Cop lutando no UFC e um ano depois ele já tinha metido o pé. Ele deu a volta ao mundo lutando em vários eventos antes de voltar no UFC, mas aquela saída foi bem chocante. Número 6, Fedor Emelianenko no Affliction. Dana White chegou a dizer um dia que contratar Fedor Emelianenko havia se tornado uma obsessão, e eu acredito que seja verdade mesmo, afinal eles tentaram diversas vezes entrar em acordo, mas nunca deu certo. O Careca falou recentemente que ofereceu o melhor contrato da vida de Fedor e ainda assim ele não topou, então eu não culpo muito Dana por não ter dado certo. Mesmo assim, o Pride fechou as portas e todas as grandes estrelas estavam assinando com o UFC, e todo mundo esperava que o Fedor também fosse pra lá, afinal ele era o campeão dos pesados do Pride. A compra do Pride não dava direito de levar os lutadores automaticamente, mas isso não impediu o Dana de prometer que contrataria o russo. Eles chegaram a se encontrar em uma ilha para negociar, mas o Fedor acabou fechando com a Affliction e é óbvio que não passou barato. O UFC tinha pesos pesados como Cain Velasquez, Shane Carvin, Brock Lesnar e Frank Mir, e muita gente achava que o Fedor preferia enfrentar lutadores mais fracos para manter sua reputação intacta. O Fedor seguiu imbatível até enfrentar um tal de Fabrício Verdun no Strikeforce, dando adeus à sequência invicta de 26 lutas. Por que ele não foi pro UFC, cara? Muita gente jurou de pé juntos que veríamos o Fedor no UFC para provar de uma vez por todas que ele era o melhor de todos os tempos, mas não ter lutado no octógono realmente mancha um pouco a história dele. Número 5, Dan Henderson no Strikeforce. Quem era fã de Dan Henderson na época do Pride, onde ele se tornou o primeiro lutador a conquistar cinturões em 2 categorias simultaneamente em um grande evento de MMA, certamente foi ao delírio quando ele atropelou Michael Bisping no UFC 100. Menos os fãs ingleses, é claro. O Henderson passou 12 semanas gravando TUF com Bisping e sorrindo educadamente cada vez que era provocado pelo rival, acumulando toda a raiva até a noite onde os 2 treinadores finalmente acertariam as contas. O plano era que o vencedor dessa luta disputasse o cinturão com Anderson Silva. Quando Dan Henderson nocauteou o Bisping em Las Vegas, parecia claro que ele teria uma revanche com o Spider também, mas para surpresa de todo mundo ele deixou o UFC por não receber uma bolsa mais alta. O Dana disse à imprensa que aparentemente o Henderson queria receber mais do que qualquer outro no UFC e de quebra ainda baniu a marca dele de patrocinar outros lutadores. A imprensa noticiou que o UFC não só ofereceu a luta com o Spider, como fez uma proposta indecorosa que deixou Banguela puto. O Henderson então partiu rumo ao Strikeforce, onde lutou 4 vezes e se tornou campeão dos meio pesados antes de nocautear o Fedor Emelianenko. Henderson voltou ao UFC 2 anos depois e eu espero que ele tenha recebido uma bolsa mais alta dessa vez. Número 4, Rampage Jackson no WFA. Lembra quando eu disse que o Pride foi comprado pelo UFC e os fãs foram ao delírio com a chegada de tantos nomes de peso no evento? Pois é, nem todos os lutadores fizeram esse mesmo caminho. Um cara que os fãs estavam morrendo de vontade de ver lutar no octógono era Quinton Rampage Jackson, que fez lutas épicas no Pride que tinha a cara do que o público americano gostava de ver. O problema é que Rampage saiu do Pride antes do evento ser comprado pelo UFC. Ele contou numa entrevista que alguns dos funcionários do Pride o tratavam como lixo e que o evento japonês nunca soube promover tão bem os seus lutadores. Rampage foi uma estrela no Pride e sua decisão de sair chocou muito os fãs, e foi aí que o World Fighting Alliance viu a oportunidade de contratá-lo, oferecendo uma grana boa só para assinar o contrato, além de uma fatia do pay-per-view e nada de cartões amarelos, que Rampage conta terem custado a ele $100 mil no Pride. Aparentemente o UFC nem chegou a tentar contratá-lo, e Rampage acha que isso aconteceu porque ele tinha nocauteado Chuck Liddell no GP em 2003. Ou então o problema com o Pride nasceu por causa de algumas camisas. O Pride ganhou uma boa grana vendendo as camisas do Rampage e não deu nada a ele, então o lutador meteu o pé para fechar com o WFA. O UFC comprou a WFA tempos depois e Rampage finalmente pisou no octógono. Número 3, Kyoji Horiguchi no Bellator. Demetrius Johnson era tão soberano como o Rei dos Moscas que o UFC não tinha nem tempo de maturar seus desafiantes, colocando qualquer um na frente do Mighty Mouse para manter o campeão bem alimentado, e não foi diferente com Kyoji Horiguchi, que estava no UFC há pouco menos de 2 anos e já teve que enfrentar Demetrius pelo cinturão, sendo finalizado a 1 segundo do fim do último round. Horiguchi fez algumas lutas antes de ir para o Japão e assinar com o recém-fundado Rising, se tornou uma das estrelas da nova organização. Horiguchi dominou por lá, faturando o cinturão dos galos em 2017 e nocauteando geral. Para completar, Horiguchi foi para o Bellator e enfiou a porrada no campeão deles, Darren Cadwell, e aí depois retornou ao Rising para protagonizar 2 lutas épicas com Kai Asakura, perdendo e depois vencendo no primeiro round. Horiguchi seguiu como campeão no Japão, mas continuava sendo nome de peso nos Estados Unidos, então foi uma surpresa que o evento tenha deixado ele sair
sair para assinar exclusivamente com o Bellator. As duas organizações fizeram parcerias no passado, o que torna tudo ainda mais estranho. Parece que a pandemia não permitia que atletas estrangeiros entrassem no Japão, o que limitava as oportunidades para ele por lá. Horiguchi deve voltar ao Rise um dia, mas agora é um lutador em tempo integral do Bellator. Ele acabou de enfrentar o Sérgio Petty pelo cinturão dos galos e estava dominando até ser nocauteado com um soco rodado no quarto round. Número 2, Randy Couture no Shotô. Os primórdios do UFC mais pareciam um velho oeste, mas ter um pouco de compostura, uma estratégia bem planejada e um jogo completo que te permitisse fazer grappling ou trocar em pé podiam te levar longe no esporte. Não era muita coisa, mas os fãs americanos viram isso na chegada de Randy Couture no UFC 13, esmagando a concorrência e já se tornando campeão 6 meses depois, com uma vitória sobre Maurice Smith no Japão. O negócio é que ele decidiu ficar por lá mesmo, do outro lado do mundo. Os fãs gostavam e respeitavam Couture porque ele era inexperiente no MMA e já era mais velho, mas ainda assim ele teve sucesso no esporte, conseguindo desvendar adversários complicados. Mas estamos falando dos primeiros anos do UFC nos Estados Unidos e manter a empresa aberta enquanto era atacada pelo senador John McCain não era fácil. O esporte estava banido em vários estados e muitos órgãos reguladores simplesmente se recusavam a liberar a prática da MMA. O Randy era campeão dos pesados do UFC, mas decidiu assinar com Vale Tudo Japan, recebendo uma boa grana, mas sendo derrotado por Enson Inoue, depois perdendo outra no Rings. Ele voltou para o UFC um tempo depois, conquistando o título em mais 3 oportunidades e ficando por lá até o fim da sua carreira, mas pegou mal o campeão sair para lutar em outro lugar. Número 1, BJ Penn no K1. Se você acompanhou a carreira de BJ Penn desde o começo, é difícil demais ver como tudo acabou e ainda chamar o cara de um dos melhores de todos os tempos, mas esse cara era mesmo diferenciado. O BJ estreou no MMA já dentro do UFC e passou seus primeiros 3 anos ganhando dos melhores pesos leves da época. Eu sei que ele também perdeu para o experiente James Pulver e empatou com Kao Uno, que simplesmente levou o UFC a extinguir a categoria durante um tempo, mas o BJ teve sucesso subindo para os meio médios e enfiando a porrada em um dos melhores peso por peso do planeta, o campeão Matt Hughes. Ninguém achava que o BJ poderia vencer, ele mostrou que era de fato um prodígio. Todo mundo ficou empolgado com o talento desse cara, que tinha sido o primeiro americano a ganhar uma medalha de ouro no Mundial de Jiu-Jitsu e que tinha um boxe incrível, além de uma pressão simplesmente imparável. Não dava pra derrubar esse maluco e quem fosse pro chão com ele era fatalmente finalizado. O prodígio estava construindo seu legado a passos largos, mas estava incomodando a falta de desafios no UFC. E foi aí que o BJ simplesmente ignorou os conselhos de Dana White e assinou com o K1 para enfrentar Duane Ludwig. O UFC tirou o cinturão dele por quebra de contrato, mas o havaiano entrou com uma ação contra a empresa para impedir que Hughes e GSP lutassem pelo que ele chamou de seu cinturão. É claro que ele perdeu na justiça, né? BJ passou 2 anos fora do UFC, competindo no K1, antes de uma longa reunião de 5 horas com o Ultimate para chegar a um acordo e assinar um novo contrato. Teria sido incrível ver o BJ no seu auge como campeão dos meio médios. E aqui vai um salve para o Belio que escreveu essa lista. Você pode seguir o Belio no Twitter através do Belio_Plays. E um salve também para o Lawton Vercante, que editou esse vídeo. Você pode seguir o Lawton no Twitter através do @Lawton_Vercante. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nós temos sempre vídeos semanais por aqui. Deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.